pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vamos aprender sobre razão e proporção e sobre grandezas. Algumas grandezas que mantêm relação proporcional entre si e outras que não são proporcionais. E vamos ver como representar essa relação por meio de um gráfico. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 250 do livro didático de vocês. Primeiro vamos considerar sobre razão. Se tivermos dois números racionais, A e B, com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente A sobre B, ou A dividido por B. Essas razões podem ser lidas assim: razão de A para B, ou A está para B, ou simplesmente A para B. Veja uma aplicação de razão nessa situação. Em um jogo de basquete, determinado jogador fez 23 dos 92 pontos marcados pela sua equipe em certa partida. A razão entre o número de pontos feitos por esse jogador e o total de pontos da partida é 23 para 92. Nós apresentamos por essa fração aqui. Nesse exemplo dado, nós podemos afirmar que a cada 4 pontos feitos, um foi desse jogador. Assim, temos a razão 1/4. Essas razões 23 sobre 92, ou 23 para 92, e 1 para 4, elas são equivalentes. Então, quando nós temos duas razões que são equivalentes ou que são iguais, nós temos então aqui uma proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Segundo a propriedade fundamental das proporções, quando temos a seguinte proporção: A está para B, assim como C está para D, nós podemos então multiplicar, por assim dizer, cruzado. A vezes D será igual a B vezes C. Os extremos A e D, o produto deles é igual ao produto dos meios B e C. Assim, se nós multiplicarmos os termos aqui, os extremos dessa proporção, 23 vezes 4 dará 92. É o mesmo que 92 vezes 1. Aqui na página 351 temos grandezas proporcionais. O que são grandezas proporcionais? No quadro a seguir, estão relacionadas a medida do lado de um quadrado e o perímetro desse respectivo quadrado. Quando um quadrado tem 1 metro de lado, seu perímetro, como todos os lados são iguais, 4 vezes 1, 4. Será a soma de todos os lados. Quando dobramos aqui a medida do lado, temos um quadrado com 2 metros, verificamos que o perímetro também dobra. Passa a ser 8 metros. Ao triplicarmos o tamanho da medida do lado, o perímetro também é triplicado. Então, podemos perceber que essas duas grandezas são proporcionais. Podemos dizer que elas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Então, as grandezas medida do lado do quadrado e seu perímetro são diretamente proporcionais. Veja outro exemplo.
um automóvel e um ônibus farão uma viagem entre São Paulo e Valparaíso. A distância, 560 km. A velocidade permitida para o automóvel é de 100 km por hora. Já o ônibus precisa transitar desenvolvendo uma velocidade média de 80 km por hora. Sabendo que o automóvel leva 5,6 horas para percorrer essa distância, considerando a velocidade constante, calcule quanto tempo a mesma distância será percorrida pelo ônibus, também com velocidade constante. Então, construindo o quadro, nós temos aqui o seguinte: a 100 km por hora, o automóvel gasta 5,6 horas. A 80 km por hora, o ônibus gasta 7 horas. Veja que, quando multiplicamos o produto aqui, 100 vezes 5,6, obtemos 560. Quando multiplicamos 80 vezes 7, obtemos também 560. Conforme a velocidade aumenta, o tempo gasto no percurso se reduz. Então, essas duas grandezas são proporcionais, mas elas não são diretamente proporcionais. Elas são inversamente proporcionais, pois quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Quando a velocidade aumenta, o tempo diminui na mesma proporção. São proporcionais, mas são diretamente proporcionais. Velocidade e tempo são proporcionais, melhor dizendo, mas são inversamente proporcionais. Veja uma outra situação. Para asfaltar certa região retangular de 25 metros por 60 metros, usamos 2.340 litros de betume. Qual o volume de betume necessário para asfaltarmos outra região retangular de 80 metros por 60 metros? Para resolver essa situação, vamos construir um quadro, relacionando a área a ser asfaltada e a quantidade de betume necessária. Temos aqui esse quadro. 25 metros por 60 metros dá 1.500 metros quadrados. Portanto, 2.340 litros de betume. Nesse outro caso aqui, uma das dimensões se mantém, 60. Então ficará a outra 80. 80 por 60, 4.800 metros quadrados. Então gastará quantos litros de betume? Veja que a outra dimensão que não se manteve, de 25 para chegar em 80, esse 25 foi multiplicado por 3,2. Assim, o volume de betume necessário também deverá aumentar 3,2 vezes. Dessa maneira, 2.340 vezes 3,2 dá 7.488 litros de betume. Estes são exemplos aqui de grandezas proporcionais, diretamente ou inversamente proporcionais. Agora, na página 252, nós temos grandezas que não são proporcionais. Considere o lado de um quadrado, medido em centímetro, e sua área, medida em centímetros quadrados. Então, quando ele tem um lado de 1 centímetro, a sua área é 1. Se dobrarmos a medida do lado, verificamos que isso não acontece com a sua área. A área, na verdade, fica quadruplicada. Quando triplicamos a medida do lado, a área não fica triplicada, fica multiplicada por 9. Portanto, a medida do lado de um quadrado e sua área não são proporcionais. Nós podemos ver que se fizermos as proporções 1 para 1, assim como 4 para 2, isso não será uma proporção verdadeira. 1 vezes 2, 2, e 1 vezes 4, 4. Não dá
Não se verifica aqui a propriedade fundamental das proporções. Outro exemplo de grandezas não proporcionais, quando temos a escala de temperatura Fahrenheit, que é muito usada nos países de língua inglesa, e quando convertemos a medida nessa temperatura, nessa escala, a medida de temperatura nessa escala para a medida em graus Celsius. Quando nós fazemos isso, é preciso multiplicar a temperatura em graus Celsius por 1,8 e somar com 32. Podemos observar o quadro a seguir. 10 graus nessa temperatura, em Celsius, é 50 graus na medida em grau Fahrenheit. Quando dobramos a medida em graus, não se verifica que se dobra a medida em Fahrenheit. Então, essas duas grandezas, essas duas escalas, melhor dizendo, termométricas, não são proporcionais, pois ao dobrarmos a temperatura em graus Celsius, isso não se repetirá na escala Fahrenheit. Outra situação em que verificamos que não são grandezas proporcionais é a idade de uma pessoa e a sua altura. Então, quando uma pessoa nasce, talvez ela nasça ao final do primeiro ano, ela está com 75 centímetros, por exemplo. Isso não significa que com 2 anos essa medida de comprimento aqui será o dobro, com 3 anos será o triplo, com 4 anos será 4 vezes essa medida. Assim como também a sua massa, ou seu peso, por assim dizer. Quando a pessoa, por exemplo, está com 10 anos, se ela tiver com uns 30 quilos, não significa que quando tiver com 20 vai estar com 60 e quando tiver com 30 vai estar agora com 90 quilos e assim por diante. Então, aqui é outro exemplo de grandezas que não são proporcionais, nem diretamente nem inversamente proporcionais. Na página 253 temos a representação gráfica da relação entre grandezas. Vale ressaltar que essa representação gráfica que veremos aqui é entre grandezas que são proporcionais. Por exemplo, considere um automóvel que, partindo de uma situação de repouso, começa a se deslocar 6 metros a cada 5 segundos. Nós temos aqui um quadro que ilustra isso, com 5 segundos 6 metros, com 10 segundos 12 metros, com 15 segundos 18 metros. Quando fazemos o gráfico aqui, 10 segundos, 5 segundos, 6 metros. Dobrando em segundos, dobramos a quantidade de metros, 12. Triplicando os segundos, triplicamos a quantidade de metros percorridos. Quando ligamos esses pontos, percebemos o que aqui? Uma reta, e uma reta que passa pela origem. Veja que quando fazemos 6 para 5, 6 está para 5, assim como 12 está para 10, e assim como 18 está para 15. Sempre, quando fazemos isso, quando dividimos o valor do deslocamento pelo valor do tempo, sempre obtemos o mesmo valor, 1,2. Considerando esse exemplo aqui, se nós chamarmos de y o deslocamento e de x o tempo, matematicamente nós podemos dizer que cada deslocamento y é igual a 1,2 vezes x, sendo x a medida do tempo em segundos. Isso aqui, em matemática, é uma função. E observe que quando colocamos esses pontos aqui, 5, 6, 10, 12, 15,
18. Quando colocamos esses pontos no referencial cartesiano e ligamos esses pontos, verificamos aqui uma reta que passa pela origem. Então, quando temos grandezas, e vale dizer que são grandezas diretamente proporcionais, então a representação da relação entre essas grandezas será uma reta que passa pela origem. Vejamos aqui agora outro exemplo. Uma costureira, fazendo a tabela de preços dos vestidos que vai produzir, sabe que cada metro de cetim custa R$ 17,90. Ela decidiu fazer então um quadro com valores para saber quanto vai gastar, dependendo da quantidade de cetim que precisará comprar. E obteve aqui esse gráfico. 1 metro, R$ 17,90, 2 metros, R$ 35,80, 3 metros, R$ 53,70. Obtemos aqui esse quadro e representando então esses dados, temos aqui esse gráfico. Com essa representação gráfica, ela consegue perceber que se precisar comprar 2,5 metros de tecido, por exemplo, vai gastar por volta de R$ 45. 2 metros e 45 estará aqui entre 2 e 3. Aí, subindo aqui, chegaria mais ou menos aqui assim. Veja que temos aqui uma reta, quando ligamos esses pontos, uma reta que passa pela origem. Essas duas grandezas, quantidade de cetim e valor gasto, são diretamente proporcionais. E a representação da relação dessas duas grandezas é uma reta que passa pela origem. Podemos dizer que a quantidade paga vai depender da quantidade de metros comprada. Assim, se chamarmos o valor gasto em reais de Y e a quantidade de cetim em metros de X, temos Y é igual a 17,9x. Com essa expressão, podemos calcular que para 2,5 metros de cetim, essa costureira pagará R$ 44,75. R$ 44,75, melhor dizendo. Vejam agora a seguinte relação entre duas escalas, as duas escalas termométricas Fahrenheit e Celsius. Veja que temos aqui um referencial, onde no eixo X, aqui ou no eixo horizontal, nós temos aqui em graus Celsius. E observe que cada 4 quadradinhos aqui representa 10 graus. Já aqui no eixo vertical, o eixo Y, temos aqui a escala em graus Fahrenheit. E aqui nesse caso a escala é diferente. Cada 2 quadradinhos aqui representa 10 graus nessa escala. Então vamos calcular para 10 graus Celsius quantos graus Fahrenheit temos. Então aqui Fahrenheit para 10 graus, vamos ter o seguinte. Um 1,8 vezes, no lugar do grau Celsius, colocamos 10. Mais 32. Portanto, vamos obter aqui 18 mais 32, que será igual a 50. Graus.
Agora, vamos observar para 20 graus Celsius. Um 1,8 vezes 20, aqui dá 36, mais 32. Então vamos obter aqui 36 mais 32, 68 graus. Para 30 graus, vamos ter 1,8 vezes 30 mais 32. Quando fazemos 1,8 vezes 30, dá 54. Mais 32. Então vamos ter aqui 86. E finalmente para 40 graus, nós vamos obter aqui 1,8 vezes 40 mais 32. Então temos aqui 72 Então temos aqui 72 mais 32, que dá 104. Colocando então esses pontos aqui, quando temos 10 graus Celsius, dá 50 graus Fahrenheit. Então aqui, a partir daqui, subimos aqui, dá esse ponto aqui, entre 40 e 60. Para 20 graus, temos 68. Então aqui em 20 subimos, aqui seria 70, um pouquinho abaixo de 70. Para 30 graus temos 86, subimos aqui, fica abaixo dos 90, aproximadamente aqui. E para 40 graus temos 104. Descendo aproximadamente aqui. Veja que esses pontos, eles estão alinhados. Mas essa reta que está representando a relação entre essas duas escalas termométricas, essa reta não é uma reta que passa pela origem. Então, o que podemos concluir? Que quando tivermos um gráfico representando duas grandezas diretamente proporcionais, então ela será uma reta, e será uma reta que passa pela origem. Mas nem toda reta que representa a relação entre duas grandezas significa que as grandezas são proporcionais. Então, sempre que tivermos a relação entre duas grandezas proporcionais, será uma reta. Mas o fato de termos um gráfico que seja uma reta não significa que a relação entre as duas grandezas sejam proporcionais, sejam diretamente proporcionais.
Para ser diretamente proporcional, essa reta ela vai passar pela origem. Para ser a representação entre grandezas proporcionais, nós vamos ter então uma reta que passa pela origem. Nesse caso aqui não passa pela origem. Para 0 graus, quando x é 0, essa parcela aqui se anula, vamos ter aqui 32 graus. Se fosse uma representação entre grandezas proporcionais, estaria aqui passando pela origem. Mas esse não é o caso. Vamos agora considerar algumas atividades na página 254. Retome a relação entre as escalas termométricas estudadas na unidade. Vimos que as escalas Celsius e Fahrenheit não são proporcionais. A relação matemática entre elas é dada pela expressão. A escala Fahrenheit é 1,8 vezes o valor em graus na escala Fahrenheit é 1,8 vezes o valor em graus na escala Celsius mais 32. Assim, 68 graus nessa escala Fahrenheit será quanto em graus Celsius? Então nós podemos fazer aqui a substituição dos valores nessa forma. Aqui vamos ter 68 é igual a 1,8 vezes C mais 32. Portanto, 68 menos 32, passando 32 para cá, será igual a 1,8 graus Celsius. E temos então aqui 68 menos 32, 26, será igual a 1,8 graus Celsius. Portanto, a temperatura em graus Celsius será igual a 36 dividido por 1,8. Ou seja, teremos 20 graus. Significa que 20 graus Celsius, conforme vimos no gráfico, é igual a 36 na escala Fahrenheit. Quero dizer, 20 graus Celsius é igual a 68 graus na escala Fahrenheit. Vejamos agora o item B. No item B temos 25 graus Celsius em Fahrenheit. Então é só substituir. Podemos pegar aqui a fórmula e fazemos diretamente 1,8 vezes aqui 25 em graus Celsius mais 32. Portanto, vamos ter aqui 1,8 vezes 25 é igual a 45.
mais 32. Portanto, vamos obter 77 graus. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. Fica então como atividade proposta para casa a questão 3 da página 254. Bons estudos. Até a próxima.